capítulo 1, dos versículos 16 ao 17. Romanos 1, capítulo 1, versículos 16 e 17. Somente esses dois versículos nesta noite. Romanos 1, de 16 a 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, fala conosco, por favor. Nós rogamos que na instrumentalidade do teu servo seja o Senhor a falar, o poder do teu Espírito Santo a clarear nossas mentes, nossos corações. Aquilo que for acrescentado seja para melhor compreensão, em nada acrescentando à sã doutrina do Senhor. Que for omitido, que seja também para glorificar teu nome. O fato é que nós queremos agora, Senhor Deus, ouvir tua voz. Fala conosco e conduz-nos no caminho santo, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, quando nós olhamos para a vida do apóstolo Pedro, e lá no final, nós vemos Pedro, que há pouco estava tão intrépido, tão corajoso, tão decidido, e nós o vemos envergonhar-se de Jesus, negando-lhe o nome por 3 vezes. Nós somos ávidos, né? Ligeiros em criticá-lo. Se fosse eu, não o negaria. Foi exatamente o que ele disse. Os outros podem até ser, mas eu, não foi assim? E nós somos ávidos para fazer como Pedro, em criticar, né? Em se achar, mas também fazemos semelhante a ele. Por vezes nos envergonhamos do nosso mestre, né? É natural que o homem, com a sua natureza pecaminosa, se envergonhe do Evangelho, se envergonhe de Cristo. Primeiro porque crer no Evangelho significa humilhar-se, ser humilde, subentende-se. Eu admito, quem crê no Evangelho da verdade, né? Eu admito que sou incapaz, não sei e não consigo fazer nada para me salvar. Não consigo. Eu admito. Por isso eu creio no Evangelho. E a humildade, muitas vezes, não está conosco, né? Muitas vezes não está conosco. Então é natural, por causa da falta de humildade, que a gente reconheça isso. E então, naturalmente, sentimos vergonha. Nada que possamos produzir, nenhuma obra, não há nada que nós consigamos cumprir com perfeição para se salvar. Não há nada de precioso em mim, não há nada de bom, não há nada o bastante, suficiente para atender às exigências de salvação. E quando nós falamos que a salvação é pela fé,
pasmemos, nem fé, nem a fé, eu não consigo ter sozinho. Então, é natural que a gente fique realmente envergonhado do Evangelho. É preciso admitir muitas coisas. Segundo lugar, nos envergonhamos muitas vezes porque o diabo, astuto, príncipe das trevas, príncipe deste mundo, tratou de construir junto ao mundo que nele perece, que nele jaz, uma espiral de silêncio perturbadora, uma espiral de cálice, de envergonhe-se. Não deixem notar que você é sequer evangélico. Não deixem notar. Essa espiral, esta tramenha que ele fez, trata-se de uma série de acusações antecipadas. Ele cria um paradigma, uma forma, um molde, onde todos se adequam. E se você não se adequar, se não se moldar ao seu molde, à sua forma, é motivo de riso, de chacota e de vergonha. E nós, por querer permanecer na tribo, na amizade, por desejar mais a glória dos homens do que a de Deus, por vezes nós acabamos nos envergonhando. As acusações são várias, né? Assim, as básicas, as principais, seriam, por exemplo, a ignorância. A religião, diz o diabo e seus servos, é coisa de ignorante. Coisa de ignorante. Intelectual, pessoas inteligentes, não precisam de religião. Isso é coisa de gente burra. É assim que eles fazem. Então, no momento em que você se apresentar e mostrar sua opinião, o seu ponto de vista, de alguém que teme a Deus, de alguém que segue o Evangelho, se envergonha, porque está aquela espiral do silêncio, dizendo, não se manifeste, senão vão chamar você de burro, de ignorante. Outra acusação que ele faz é de fraco. Fica implícito, não deem desculpas dos seus maus feitos, da sua incapacidade. Vocês culpam demônios, culpam Deus, Deus não vai fazer nada para você, nem você é responsável. Um pensamento totalmente humanista, onde atribui tão somente aos homens o seu agir e o seu realizar, né? Porque esse negócio de ir atrás de Deus é coisa de fraco. Logo nos silenciam, logo nos deixam zíper na boca para não passar por fraco. Outra acusação, loucos. Creem em cada coisa absurda. Vocês são loucos ou o quê? Né? Sábio é aquele que tem entendimento científico, conhece as coisas da natureza, estuda, conhece a psique humana. Tudo pode ser resolvido com uma boa vacina, com uma boa psicologia, com um bom medicamento. Nós não precisamos de Deus. Cada coisa que vocês acreditam, parece que são loucos, né? Com essa espiral de silêncio, nós somos calados. Nós, por nossa vez, nos calamos, não temos coragem, permanecemos
envergonhados do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, esse é o tema da nossa mensagem nesta noite. O Evangelho, que é o poder de Deus, nos dá razões de sobra para não se envergonhar do Evangelho. Então, o tema da nossa mensagem, razões para não se envergonhar do Evangelho. O apóstolo Paulo solta esse grito, né? Esta declaração, essa proclamação: não me envergonho do Evangelho. Por isso, porque eu não me envergonho, eu vou contar para todo mundo. É como ele inicia a carta, é como ele finaliza, é o tema da carta que ele traz. Todo o tema central da carta do apóstolo Paulo aos Romanos está nesses 2 versículos. É a razão pela qual eu preciso ir até a Espanha. Mas se preciso for, eu vou primeiro em Roma para explicar para vocês essas coisas. Eu preciso dizer para todo mundo. Parece a música do Roupa Nova. Eu te amo e vou contar para todo mundo, não é assim? Eu não me envergonho do Evangelho. Veja você mesmo aí no versículo 14 e 15. Sou devedor, tanto a gregos quanto a bárbaros, tanto a sábios quanto a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Então, ele faz este tratado aqui, em apenas 2 versículos, falando razões para não se envergonhar do Evangelho. A primeira razão que ele apresenta para não se envergonhar do Evangelho é que o Evangelho é o poder de Deus. Não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. Como eu disse na introdução, para reconhecer que o Evangelho é o poder de Deus, requer humildade. Eu parto do pressuposto de que eu, de fato, não sou capaz de fazer nada para me salvar. Nada. Preciso de algo ulterior, agindo de fora para dentro. Ele não apenas enviou o seu filho, olhando, não viu um sequer. Não há quem faça o bem. Não há quem fale a respeito do seu amor, do seu poder. Não há quem cumpra. É necessário, portanto, ele enviar o seu próprio filho, para então cumprir, satisfazer o que é necessário para a nossa salvação. E então Jesus oferece-se a si mesmo como oferta, como cordeiro, para derramar o seu sangue precioso por causa dos nossos pecados. E este poder fica ainda mais relevante quando Paulo está dizendo que está disposto a ir pregar também em Roma, porque ele conhece o poderio de Roma, conhece o povo que é acostumado a impor o seu poder pela força do seu exército. Qualquer um de nós ficaria intimidado. Eu vou pregar no Brasil, que lá é tudo oba-oba, mas em Roma não dá. Não tinha Brasil ainda, né? Mas eu digo da nossa disposição, né? De que maneira medimos. Ele tinha plena consciência de quem o arregimentou, quem o chamou. Roma é poderoso, Roma é poderosa, César é poderoso, reivindica a deidade, seus soldados se submetem a ele com fidelidade, impõem a força, exigem que o adorem. Mas ainda assim, eu vou dizer para eles que Jesus Cristo é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores.
que ele morreu por nós para nos salvar. Porque eu sei em quem tenho crido. É a ideia de Paulo. A consciência o torna disposto, encorajado, destemido. Sabe por quem foi arregimentado. Quem o arregimentou é o Senhor dos Exércitos, que é Roma, perto do Senhor. O seu poder vai muito além. Muitas vezes, amados irmãos, nós somos intimidados porque não conhecemos, ou não nos lembramos, ou não levamos em conta, ou talvez não creiamos como devemos, não conhecemos o poder do nosso Deus, não sabemos muito bem quem é o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Se Ele está nos enviando, se Ele nos chamou, se Ele nos arregimentou e manda conquistar, Ele nos dará a capacitação. Ele vai vencendo as batalhas através do seu povo, através da sua igreja. Não devemos temer, não devemos nos acuar, não devemos nos envergonhar do Evangelho, porque é poder de Deus, é uma ação poderosa do Senhor, que vai marchando para vencer. Com poder, o Senhor demonstrou grandes vitórias contra os grandes impérios da história da humanidade. Primeiro que nós nos lembramos, o Egito. Depois nós vemos a Síria, a Babilônia, os gregos, por fim os romanos. Todos passaram, mas o reino de Deus continua avançando, crescendo, cada vez mais conquistando, e com um poder incomparável. O Senhor nos dá a vitória, vencendo a maior de todas as batalhas. O Senhor nos libertou do exército, das hostes malignas, nos libertou das mãos de Satanás, nos libertou das garras da morte. Ele nos deu vida. Ao ressuscitar ao terceiro dia, demonstrou o seu poderio, afirmando mais: todo que crê já não morre, mas passa da morte para a vida. O Senhor nos libertou das amarras do pecado. Onde nós estávamos escravizados, acorrentados, enraizados, cegos, mortos nos nossos pecados e delitos, não tinha chance, não tinha como. Somente o poder de Deus é que pode libertar o seu povo. Somente o poder de Deus é que pode resgatar. O mundo olha e parece loucura. Estou falando que vocês são loucos? Veio um outro louco, 2000 anos atrás, disse que era o Filho de Deus, botaram ele na cruz, morreu, aí disseram que ele ressuscitou. Aí os seus próprios amigos o traiu. Depois vocês falam que ele subiu aos céus. Vocês são loucos. É loucura para o mundo. Mas a palavra de Deus diz: mas para nós que somos salvos, é poder de Deus.
é poder de Deus. Eu creio no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o Deus Todo-Poderoso que desceu até nós e encarnou-se. E então conquistou a vitória na cruz do Calvário. Para o romano, a loucura vai ao extremo. Que a cruz era o vexame, era a derrota, é para os piores criminosos. Então agora aparecem os crentes dizendo que esta cruz, esta morte, é a maior vitória para o crente. É loucura. Então Paulo, por ser o poder de Deus manifesta em Cristo Jesus, ele conclama, ele grita para todo mundo: não me envergonho do Evangelho. É o poder de Deus. Essa é a primeira razão que ele apresenta. A segunda razão que ele apresenta para não se envergonhar do Evangelho é porque o Evangelho é a justiça de Deus. Se Deus simplesmente nos perdoasse os nossos vice-pecados, nossos pecados mais vergonhosos, talvez alguém poderia dizer assim: eu não tenho pecado tão vergonhoso. Não matei, não roubei. Ainda assim, se passasse um filme da minha vida, mostrando os meus pensamentos, as intenções malignas do meu coração, minhas atitudes do passado, o que seria de mim? Mas se Deus, sendo Ele justo, o juiz de toda a terra, aquele que abroga para si ser a própria justiça, simplesmente me perdoasse, para usar um termo da moda, me descondenasse, com tanto pecado, não, você simplesmente não vai pagar nada do que você já fez. Eu me sentiria envergonhado. Temos aí um caso semelhante na justiça dos juízes brasileiros, né? Simplesmente descondenaram um culpado. São injustos de fato. Porém, ninguém pode fazer esta acusação do juiz de toda a terra. Ninguém pode acusá-lo, dizendo: como ele pode justificar o injusto? Como ele pode simplesmente perdoar pecadores de tantas maldades, de tantas ruindades? Então, a condenação seria certa, seria contundente. Mas assim como o pecado entrou por um só homem, também Deus mandou um único representante para nos substituir. Cristo, o segundo Adão, nosso substituto. Se por um entrou o pecado, por um ele tira também o pecado do mundo. Se um nos representava quando entrou o pecado, também um só nos representou para receber sobre si a justiça de Deus. Não é que ele simplesmente me perdoou, mas o preço foi pago, a justiça foi feita. A justiça foi satisfeita em Cristo. Ele sofreu a dor pelos meus pecados e pelos teus pecados. É como se Deus se dirigisse a nós dizendo: os teus pecados foram punidos no meu filho. Eu exerci a justiça nele. Ele pagou o preço para que você
obtivesse perdão, sendo justo, como sou, diz o Senhor, né? Sendo justo, como sou, não vou cobrar 2 vezes a mesma dívida. Ele pagou por você, então você não precisa pagar mais. Então, o Evangelho é precisamente essa notícia. Eu não punirei outra vez. Tem uma boa notícia para você. Jesus já pagou o preço. Jesus já foi punido no teu lugar. Por isso o apóstolo Paulo dá este brado, apresentando mais esta razão: eu não me envergonho do Evangelho, porque eu não fui simplesmente descondenado, senão eu teria do que me envergonhar. O preço foi pago verdadeiramente, foi suficiente, foi aceitável diante de Deus. Esta é a boa notícia. Jesus é a nossa justiça. Jesus é a justiça verdadeira. Ele satisfez e obteve, então, pagando a conta, o perdão pelos nossos pecados. Não tenho do que me envergonhar, porque é do Evangelho, porque é a justiça de Deus. Em terceiro lugar, o apóstolo Paulo apresenta mais uma razão para não se envergonhar do Evangelho. A justiça do Senhor é pela fé. A justificação, a salvação, a boa nova é que é pela fé. Não tenho do que me envergonhar do Evangelho, porque é pela fé. Porque se fosse pelas obras, quão mal feitas, quão negligentes, quão incapazes, quão insuficientes. Teria sim do que me envergonhar, mas é pela fé. É preciso crer nesta história louca, nessa história absurda, né? Aquilo que nos acusam. E para nos acusar de loucos, que creem em coisas absurdas, trazem à tona coisas muito piores, mais absurdas. Crer que o mundo surgiu do acaso para tirar Deus da história. Crer que tudo por uma força de boa vontade natural, as células foram se unindo e formando todas as coisas. Moléculas, e depois organismos, e depois seres viventes, seres inteligentes. Foi tudo uma evolução ao longo de anos. A boa vontade das células se juntaram e fizeram todo este complexo. É o mesmo que acreditar que uma gráfica explodiu e que caiu tudo certinho os tipos e formou um livro. É assim, Neil? Neil estava falando para mim que teve muito trabalho essa semana de uma entrega aí dos trabalhos que tinha que montar os tipos, né? Põe na prensa, para a prensa. É isso, Neil? É mais ou menos assim, né, que funciona a imprensa, né? Imprimir. Tem que montar direitinho, verificar, porque é espelhado, né? De trás para frente. Você não acha que era mais fácil pegar a caixa de tipo, põe uma bombinha lá dentro, explode, ela já cai tudo certinho no lugar? Não era mais fácil? Não dava menos trabalho? Não seria melhor? Crer que o mundo veio de uma evolução do nada é um absurdo semelhante a este, é claro. Pode ficar explodindo a eternidade, 1 bilhão de trilhões de vezes. Nunca os tipos vão montar certinho para você imprimir exatamente o que você queria. Jamais. Olhar para tanta perfeição, para tanto capricho, para tanta
coisas inteligentes, inteligíveis, são demonstrações, são digitais de que há um Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. E que fala conosco, e que se revelou, e que demonstrou a sua vontade. Mas o homem não quer saber. Não quer saber. É necessário acreditar que não apenas há um Deus, mas que Ele está irado conosco. É preciso acreditar que não só há um Deus que está irado conosco, mas que haverá um juízo, e que haverão todos de prestar conta diante dEle. Não só que há um Deus Todo-Poderoso que enviou o seu Filho para receber a justiça, o castigo que nos traz a paz, nos livrando do juízo final. É preciso crer. É preciso crer. Crer que Ele desceu dos céus, se fez um de nós para ser nosso representante. Quem acreditará na nossa pregação? Disse aí o profeta Isaías. Quem creu na nossa pregação? É mais fácil dizer, você pode ser salvo por obras, porque você é bom. O homem é intrinsecamente bom, mas o meio é que o contamina. Filosofia, não é? Filosofia. O homem está fadado ao fracasso, à ruína. Não fora a intervenção do Senhor nosso Deus, que enviou o seu Filho para nos resgatar deste destino final. Quem acreditará? Por fé, é tão ou mais difícil se salvar do que por obras. Crer nisto seria um absurdo. Nós não queremos, endurecidos, embrutecidos, fugimos dele. Não queremos a pregação da boa notícia do Evangelho. Enquanto estamos cegos, mortos em nossos pecados e delitos, não somos capazes nem mesmo de crer. É necessário, portanto, que algo sobrenatural aconteça, que haja intervenção divina sobre as nossas vidas, porque estando morto, Ele vai nos dar vida para que ouçamos. Cegos, Ele vai nos tocar os olhos para que o vejamos. Uma intervenção, como diz o apóstolo Paulo na carta aos Coríntios, uma intervenção tão poderosa. O mesmo Deus que ao criar o mundo disse haja luz, também vai fazer a visitação poderosa com o poder do Espírito Santo, trazendo luz em meio às trevas, porquanto está escrito que resplandeça das trevas a luz. E Ele mesmo, 2 Coríntios 4:6, resplandeceu em nossos corações para o conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Meus queridos irmãos, por que o apóstolo Paulo está dizendo não me envergonho do Evangelho? Porque é salvo pela fé. O justo é salvo pela fé. O justo viverá pela fé. Fé que não vem de nós, mas é dom gratuito de Deus. É presente. Não presto nem mesmo para crer. Mas Ele me deu graça, a sua bondade, iluminou minha mente e meu coração e me convenceu do pecado, do juízo, me trouxe a sua presença, encontrando-se com a cruz de Cristo. Lá estão pregados
todos os meus pecados. Ele me salvou. Ele me libertou. Ele me deu fé para crer nisto. Isto é bondade, misericórdia e graça. Não tem outra explicação. Assim, amados irmãos, concluindo, nós temos aqui, é natural que o homem se envergonhe do Evangelho. É natural, mas não é admissível. Diante do poder, da justiça, da graça que o Senhor nos dá a fé. Não é admissível que nos envergonhemos dele, que nos envergonhemos do Evangelho. Não é admissível. Pode ser natural, tendência natural. Mas é preciso que cada um de nós tire este brado de dentro. Grite por cima das mentiras de Satanás. Ignorantes, fracos. E nós soltemos um grito: não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus, é justiça de Deus, e Ele me deu a fé necessária para crer no Evangelho. O que fazemos diante desta convocação? Não nos envergonhemos. É preciso então que nós nos posicionemos em casa, no trabalho, que nos dispomos para fazer aquilo que o Senhor tem nos mandado fazer. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Não se envergonhem. Se bater o medo, a vergonha, a timidez, lembre-se das palavras do Senhor Jesus Cristo. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ide, portanto, não tenham vergonha, preguem o Evangelho, anunciem e façam discípulos em todas as nações. É a convocação, para o que o Senhor nos chamou a fazer, para que toda a terra o glorifique. Todos. Como o glorificarão se não ouvirem, se não conhecem? É necessário que se pregue, que não se envergonhem, que anunciem, que se posicionem, que falem do amor de Deus. Falem do Evangelho e também deem bom testemunho. Não é por obras, é pela fé, mas é necessário que a nossa fé seja demonstrada com boas obras, com boas atitudes, com testemunho de retidão. A palavra que sair da nossa boca tem que ser verdade. Se ficarmos tímidos, envergonhados, a pessoa vai olhar para mim: nem você crê nisso, rapaz, estou vendo na sua cara. Vergonha, timidez, falta-nos convicção para não se envergonhar do Evangelho. Ele já nos convocou, já nos enviou. Ide, portanto, e pregai o Evangelho, meus amados irmãos. Vamos consagrar nossas vidas ao Senhor nosso Deus. No momento em que o grupo está cantando ao Senhor, uma música apropriada para a consagração, você pode fazer uso até da letra para se consagrar, para entregar sua vida ao Senhor, mas também não deixe de fazer o seu compromisso pessoal. Senhor, eis-me aqui, eu me rendo. Senhor, me ajuda a não me envergonhar, me dá intrepidez, coragem, força para anunciar o Evangelho e dar testemunho de Ti. Consagre sua vida, curve sua cabeça, pedindo perdão ao Senhor pela nossa negligência, para que Ele atue através de nós.